Olá! Chegamos hoje ao 10º e último capítulo do livro de Lenin, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Capítulo 10, este, que tem por título geral O Lugar Histórico do Imperialismo. Nesta parte final, Lenin realiza uma espécie de balanço para sintetizar as suas reflexões sobre o que significa o imperialismo, apontando para a possibilidade da sua superação histórica por parte da intervenção, através da intervenção do proletariado nos rumos do desenvolvimento do próprio capitalismo. Intervenção esta que não tem por finalidade reformar o capitalismo, e sim, para Lenin, colocar abaixo a estrutura dos monopólios e, portanto, a base material que sustenta a existência do capitalismo na sua fase monopólica. Para Lenin, recorrendo ao resumo que ele está apresentando, para Lenin, o imperialismo é, por sua essência econômica, o capitalismo monopolista. Portanto, é o capital na fase que superou aquele período que Lenin vem chamando por concorrencial e que dominou até o terceiro quarto do século XIX. Lembremos que, para Lenin, a partir de 1875, o capitalismo passa a caminhar a passos largos em direção ao monopólio, à constituição dos trustes e da economia cartelizada, princípios fundamentais para que se estabeleça a partilha do mundo entre as potências e entre os capitais. O imperialismo é, por sua essência econômica, o capitalismo monopolista. O monopólio que nasce e cresce no solo da livre concorrência e justamente da livre concorrência é a transição do capitalismo para um regime econômico e social mais elevado. Para Lenin, as principais manifestações do capitalismo monopolista podem ser traduzidas ou sintetizadas em alguns pontos. Primeiro deles, caracteriza o capitalismo monopolista, evidentemente, o crescimento do monopólio. O crescimento do monopólio é um produto da concentração da produção em um patamar muito elevado de seu desenvolvimento. Leia-se produção capitalista. Trata-se das associações monopolistas dos capitalistas, os cartéis, os sindicatos e os trusts. No início do século XX, observa Lenin, atingiram completo predomínio nos países avançados. Se os primeiros passos no sentido da cartelização foram dados antes pelos países que adotavam tarifas alfandegárias protecionistas elevadas, o nascimento do monopólio deve ser visto, por sua vez, como consequência da concentração que foi produzida na fase anterior, que viabilizou não apenas a expansão, não apenas a concentração, mas também a centralização dos capitais. Observemos que Lenin trabalhará ao longo do texto a dialética existente entre a concentração e a centralização dos capitais, entre o crescimento do capital nas mãos do capitalista privado e a centralização dos capitais, ou seja, aquele momento no qual as grandes empresas começam a se fundir ou começam a trabalhar juntamente entre si a fim de dominarem os mercados. O segundo traço que é importante destacar de toda a análise, diz Lenin, é que os monopólios levaram à intensificação da luta
pela conquista das fontes mais importantes de matérias-primas. A posse monopolista das fontes mais importantes de matérias-primas, por sua vez, fortaleceu terrivelmente o poder do grande capital e, com isto, agudizou as contradições entre a indústria carteirizada e a indústria não carteirizada. O terceiro ponto deste período que marca a presença do capital na forma monopólica é, para Lenin, o fato de que o monopólio surgiu dos bancos. Estes, os bancos, se converteram de modernas empresas intermediárias, portanto, de emprestadoras básicas de dinheiro, em monopolistas de capital financeiro. Passaram a concentrar grandes quantidades de dinheiro e transformaram estas grandes quantidades de dinheiro resultantes de depósitos, por exemplo, em capital, seja através de empréstimos, seja através do controle dos investimentos ou determinando quais as empresas que mereciam ou não ter aqueles capitais para se expandirem. Deste modo, uns 3 ou 5 grandes bancos de qualquer uma das nações capitalistas mais avançadas realizaram a união pessoal do capital industrial e bancário e concentraram em suas mãos bilhões e bilhões, que constituem a maior parte dos capitais e dos rendimentos monetários de todo o país. Portanto, esta fase é a fase na qual nasce aquilo que Lenin denominou capital financeiro, esta proximidade, esta simbiose cada vez mais íntima entre o capital industrial e o capital bancário. Lenin observa ainda que a oligarquia financeira, que tece uma densa rede de relações de dependência entre todas as instituições econômicas e políticas da sociedade burguesa contemporânea, sem exceção, é a manifestação em relevo desse monopólio. O quarto ponto que Lenin destaca na sua apresentação dos traços mais gerais da fase monopólica do capitalismo é o de que o monopólio nasceu também da política colonial. Aos numerosos velhos motivos da política colonial, o capital financeiro acrescentou a luta pelas fontes de matérias-primas, pela exportação de capital, pelas esferas de influência, ou seja, as esferas de transações lucrativas, de concessões, de lucros monopolistas, etc., e, finalmente, pelo território econômico em geral. Portanto, assistimos aqui também uma forte presença do capital financeiro naqueles territórios extra-continente europeu ou mesmo extra-Estados Unidos, que começava a dar largos passos para se tornar uma potência econômica mundial. Lenin observa que é geralmente conhecido até que ponto o capitalismo monopolista agudizou todas as contradições que se fazem presentes no interior do próprio capitalismo. Basta indicar, diz ele, o alto custo de vida e a opressão dos cartéis. Essa agudização das contradições é a força motriz mais poderosa do período histórico de transição, iniciado com a vitória definitiva do capital financeiro mundial. Período de transição este que é a passagem do capitalismo na sua fase concorrencial para o capitalismo na sua fase monopólica. Os monopólios, a oligarquia, a tendência à dominação, em vez da tendência à liberdade, a exploração de um número cada vez maior de nações pequenas ou fracas por um punhado de nações riquíssimas e muito fortes,
Tudo isso originou os traços distintivos do imperialismo que nos obrigam a qualificá-lo de capitalismo parasitário ou em estado de decomposição. Parasitário, uma vez que começa a ganhar expressão também já nesse período, aqueles que vivem de especular com o capital. E decomposição, uma vez que para Lenin, o desenvolvimento do capitalismo não chegaria a atingir o ultra-imperialismo, uma vez que existe a contraface deste desenvolvimento, que é o próprio crescimento da consciência de classe junto ao proletariado internacional. Cada vez se manifesta com maior relevo, como uma das tendências do imperialismo, a formação de estados rentistas, de estados usurários, ou seja, que vivem de emprestar dinheiro sob a forma de capital para aqueles territórios extra-fronteiras, cuja burguesia vive cada vez mais à custa da exportação de capital e do corte de cupons. Seria um erro pensar que esta tendência à decomposição exclui o rápido crescimento do capitalismo, ou seja, ao mesmo tempo em que o capitalismo se desenvolve criando barreiras para si mesmo, ele, para criar essas barreiras, precisa também se expandir, ou seja, a expansão coloca as possibilidades, as bases para a própria superação do capital. No seu conjunto, observa Lenin, o capitalismo cresce com uma rapidez incomparavelmente maior do que antes, nesta fase monopólica. Mas este crescimento não só é cada vez mais desigual, como a desigualdade também se manifesta, de modo particular, na decomposição dos países mais ricos em capital, que era o caso da Inglaterra, que progressivamente estava perdendo o seu lugar de prestígio no interior da economia mundial. Lenin observa ainda que para o capital financeiro, ou o capital financeiro, não vê nenhum inconveniente em passar a uma posse mais tranquila das colônias, as quais devem ser conquistadas, e não só por meios pacíficos, pelas nações mais ricas. Ou seja, por todos os meios, o capital procura penetrar naqueles territórios que são externos à economia nacional. A obtenção de elevados lucros monopolistas pelos capitalistas de um dentre diversos setores da indústria, de um dentre vários países, etc., oferece-lhes a possibilidade econômica de subordinar determinados setores operários e, temporariamente, uma minoria bastante considerável deles, atraindo-os para o lado da burguesia de dado setor ou nação contra todos os demais. Aqui Lenin retoma uma questão que ele pincelou durante o texto ou nas partes finais do texto, que é o poder da ideologia do capital sobre determinados setores da classe trabalhadora, sobretudo na medida em que o capital acena com certas melhorias contingentes para setores da classe trabalhadora. Lembremos que Lenin coloca, por exemplo, que o aburguesamento da classe trabalhadora inglesa havia sido detectado por Engels, que constatou também que este aburguesamento decorria do fato de que a economia capitalista inglesa tinha gordura para queimar em razão das colônias que possuía e que permitiam aportar para a Inglaterra um sobreconjunto ou uma quantidade mais elevada de capitais capazes de serem divididos ou capazes de serem destinados sob a forma de migalhas para determinados setores da classe trabalhadora. O acentuado antagonismo das nações imperialistas pela partilha do mundo aprofunda esta tendência do capital, mas também
aprofunda a tendência a certas correntes, ao surgimento de certas correntes reformistas no interior do movimento operário. Assim, é criada a conexão entre o imperialismo e o oportunismo no interior das fileiras operárias, a qual se manifestou antes e de forma mais clara na Inglaterra. Lembremos aqui, mais uma vez, o aburguesamento da classe trabalhadora inglesa. E este aburguesamento se dava em virtude do fato de vários traços imperialistas de desenvolvimento terem aparecido desse país muito antes de terem aparecido em outros. Para Lenin, em síntese, a luta contra o imperialismo é uma frase vazia e falsa se não estiver ligada de maneira indissociável à luta contra o oportunismo, contra o reformismo e contra aquelas teorias que querem voltar ao passado do capitalismo ou então domesticar as condições de existência do imperialismo. Do que se trata é de compreender o imperialismo, de compreender o capitalismo contemporâneo, identificando nele as possibilidades de uma transição para uma outra forma de sociabilidade que teria à sua frente como motor de luta o conjunto do proletariado organizado. É nesse sentido que Lenin arrisca em afirmar que o capitalismo, na sua fase monopólica, que o imperialismo começava a entrar na fase de agonia, ou seja, afirmava a possibilidade, ou que já era possível de se detectar no interior do capitalismo, elementos que permitiam classificá-lo como um capitalismo agonizante. Com estes elementos, nos quais Lenin procura fazer uma análise da realidade concreta, aquela realidade que estava presente na conjuntura de transição do século XIX para o XX, ele encerra suas reflexões neste livro, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. É lógico que muitos elementos apresentados aqui por Lenin estão superados historicamente, eram elementos mais conjunturais, do mesmo modo que Marx e Engels apontam que muitos elementos que estavam presentes no manifesto do Partido Comunista tinham a sua validade para os anos 40, mas não para aquela nova fase do movimento operário em final do século XIX. De qualquer modo, esta leitura de Lenin traz à tona elementos ainda contemporâneos para se pensar a sociedade capitalista, uma vez que não foram nem superadas as relações entre as classes e muito menos o capital deixou de se concentrar e de se centralizar cada vez mais no transcurso do século XX e nestas primeiras décadas do século XXI. São esses os elementos que eu gostaria de trazer à tona para estimular a leitura deste livro de Lenin, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Discutimos neste vídeo o último capítulo do referido livro, o capítulo 10, que se intitula O Lugar Histórico do Imperialismo. Espero que tenham gostado do conjunto das discussões ou do conjunto da apresentação. Assinem o nosso canal. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho e contribuir com a formação das jovens gerações de estudantes e pesquisadores que procuram compreender o capitalismo, problematizar o capitalismo, localizar as contradições internas do capitalismo e também lutar para a superação desta forma de sociabilidade. Até uma próxima.